Capítulo 24. O rei Joás restaura o templo. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e governou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia, da cidade de Berseba. Joás agiu e viveu de modo agradável ao Senhor durante todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada escolheu 2 esposas para Joás, com as quais casou, conforme a tradição, e teve filhos e filhas. Depois disso, Joás decidiu reformar a casa de Javé, o Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes ordenou: saí pelas cidades de Judá e recebei a prata, o dinheiro de imposto que o povo deve pagar para os concertos que são feitos todos os anos, nas dependências do templo do vosso Deus. E fazei isto ligeiro. Todavia os levitas ficaram pensativos e não se apressaram em cumprir as ordens do rei. Então o rei chamou Joiada, o chefe, e lhe indagou: por que não obrigaste os levitas a trazerem de Judá e de Jerusalém o imposto ordenado por Moisés, servo de Javé, à comunidade de Israel, para a tenda da Arca da Aliança, a casa da presença de Deus e do testemunho? De fato, Atalia, aquela mulher malvada e pagã, e seus filhos haviam arruinado a casa de Javé, chegando a utilizar todos os objetos sagrados do templo do Senhor em seus próprios cultos e rituais aos Baalins. Assim, por ordem do rei, construíram uma espécie de arca e a colocaram do lado de fora à entrada da casa de Javé, o Senhor. Fez-se a seguir uma convocação geral em Judá e em Jerusalém, para que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia instituído e exigido de todo Israel no deserto. Todos os líderes e todo o povo obedeceram com alegria às ordens do rei e trouxeram as suas contribuições, colocando-as na caixa até que a mesma ficou lotada. Sempre que os levitas levavam a tal arca até os supervisores do rei, e estes observavam que havia muito dinheiro, o secretário real e o oficial do sumo sacerdote tinham a responsabilidade de esvaziar a caixa e a reconduziam ao ponto de partida. Procedendo assim regularmente todos os dias, ajuntaram grande soma de dinheiro. O rei e Joiada entregavam a prata acumulada aos encarregados da obra do templo do Senhor, e estes tinham o dever de pagar todos os salários dos pedreiros e carpinteiros que se dedicavam aos trabalhos de reforma da casa de Javé, como também os obreiros que eram especialistas em trabalhar em ferro e bronze, nas obras do templo do Senhor. Os homens encarregados do trabalho eram leais e diligentes, o que garantiu o progresso da obra de reforma. Eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e ainda o reforçaram. Assim que concluíram, trouxeram o restante de toda a prata arrecadada e apresentaram diante do rei e de Joiada, e com ela foram feitos utensílios para a casa de Javé, o Senhor, objetos para o serviço religioso e para os holocaustos, além de tigelas e outros utensílios de ouro e de prata. Enquanto Joiada viveu, sacrifícios e holocaustos foram oferecidos continuamente na casa de Javé, o Senhor. Morre Joiada, apostasia em Judá. Mas o tempo passou, e Joiada envelheceu e morreu em idade avançada. Ele tinha 130 anos quando faleceu. Sepultaram-no na cidade de Davi, com os grandes reis, porquanto havia realizado o bem para todo o povo de Israel, especialmente para com Deus e sua casa. Logo depois da morte de Joiada, os líderes de Judá se reuniram com o rei e, em meio a lisonjas e reverências, o rei aceitou suas sugestões. Então, abandonaram a casa de Javé, o Senhor Deus de seus antepassados, e voltaram a prestar culto e adoração aos totens pagãos e aos ídolos de todas as formas. Por esse motivo, a ira de Deus caiu sobre Judá e Jerusalém com severidade.
Embora o Senhor tivesse enviado seus profetas ao povo com o objetivo de trazê-los de volta à sensatez e para ele, e os profetas tivessem, de fato, pregado a palavra e protestado contra a má conduta do povo, eles não quiseram dar ouvidos à verdade. O profeta Zacarias adverte o povo. Então, o Espírito de Deus apoderou-se de Zerariá, Ben e Jeoiadá. Zacarias, filho de Joiada, o sacerdote, o conduziu à frente do povo e disse: Assim diz Deus: porque transgredis os mandamentos de Javé, o Senhor, de tal maneira que vos é impossível prosperar. Portanto, já que abandonastes o Eterno, ele também vos fará experimentar o seu afastamento de vós. Mas eles não quiseram ouvir a verdade e conspiraram contra o profeta e o apedrejaram em pleno pátio da casa de Javé, por ordem do próprio rei. Assim, o rei Joás não se lembrou com gratidão de toda a bondade que Joiada, pai de Zacarias, lhe havia dedicado, e mandou executar sumariamente seu filho, o qual exclamou pouco antes de morrer: que Javé contemple a tua injustiça e te retribua. Deus acerta contas a Joás. Por volta da primavera, na virada do ano, o exército da Síria decidiu atacar Joás. Invadiram Judá e Jerusalém, e exterminaram todos os chefes e líderes do povo, e encaminharam todo o seu despojo de guerra ao rei de Damasco. O exército dos arameus tinha vindo com menos soldados do que o exército dos judeus, mas Javé, o Senhor, o fez parecer um exército muito grande, poderoso e destemido, porquanto Judá havia sido desleal e abandonado o Eterno, o Deus dos seus antepassados. E assim, o juízo foi plenamente executado sobre o rei Joás. Quando os sírios partiram de volta para suas terras, largaram Joás gravemente ferido. Então, seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o assassinaram em seu próprio leito. Assim morreu o rei Joás e foi sepultado na cidade de Davi, todavia, não nos túmulos dos grandes reis da nação. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. Quanto a seus filhos e ao grande número de oráculos, profecias a seu respeito, bem como as declarações sobre a restauração da casa de Deus, tudo está escrito no Midraxe do livro da História dos Reis. Então, seu filho Amazias, assumiu o trono e passou a reinar em seu lugar.